Então, pessoal, bom dia. É com grande alegria que nós estamos aqui reunidos, nesse dia do Senhor. Podemos dizer que é o dia do consagrado também, Pois o domingo nós celebramos, nós proclamamos a ressurreição de Cristo. É uma grande alegria também poder rever alguns irmãos, enfim, de algum tempo atrás, novos irmãos, conhecer novos irmãos também, Nós estamos de férias, mas missionário não tem férias, Missionário é missionário. Então, quando está de férias, também está em missão, Missão na família, missão junto com vocês aqui também. É uma grande alegria para nós. Então, como a Shinar dizia, eu me chamo Radamex, embora o nome seja bem estranho, Eu sou brasileiro. Sou de São Caetano do Sul, Quando entrei na comunidade, eu morava em Santo André. E entrei na comunidade em 2001. Fui enviado em missão para Fortaleza. Depois eu fui para o discipulado de Pacajus. Aí fiquei mais um ano no discipulado de Pacajus, na equipe de formação. E depois, em 2004 a 2006, eu morei em Belo Horizonte. Tem alguém de Minas aqui ou não? De Belo Horizonte? Não, Morei em Belo Horizonte. E aí, em 2006, eu fui enviado em missão para fundar a nossa casa na Argélia, no norte da África, onde eu fiquei até 2011. Em 2011, então, eu fui enviado em missão para Avignon, onde nós moramos até hoje, E o qual também, nesse momento, estou na função de responsável local. Essa aqui é minha esposa, a mais bela mulher entre todas, depois da Virgem Maria, claro, Tem que focar no momento. Eu também queria dar as boas-vindas. Acho que a maioria me conhece, também conheço muita gente, assim, se não pelo nome, mas já vi, E acho que pelo serviço também dentro da comunidade, acaba que vocês vão me vendo, mais vezes. Queria dar boas-vindas aos irmãos de outras comunidades que aqui também estão. Muito obrigada por virem partilhar conosco esse momento. Então, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Rosinalva, mas todo mundo na comunidade chama Nalvinha. Aí todo mundo conhece Nalvinha, Antes de estar em missão fora do Brasil, eu morei na casa de formação de Pacajus, de Quixadá. Depois eu fui em missão para Patos, na Paraíba. Depois eu voltei para as casas de formação novamente. E depois eu fui para a Tunísia. Passei 2 anos em missão lá. E pronto, depois do casamento, na França até hoje. Então, de votos de promessas definitivas, já temos um filho de 5 anos, o François, que está ali focado na atividade dele. Então, é com muita alegria que nós vamos passar esse dia partilhando essa vida com Deus. Estou muito feliz, estamos felizes por partilhar com vocês, fazer uma experiência de vida com Deus e também de conteúdo, para iluminar a nossa consciência. Então, o tema do nosso encontro, desse nosso dia é: todos juntos, abrirei os meus lábios no meio do fogo. Que é lá de Daniel 3:25. Nós cantamos agora o cântico de Daniel, que nós nos lembramos bem, Todos os domingos nós cantamos esse cântico, e também em dias de festa. Então, para introduzir esse primeiro momento nosso, eu gostaria que você abrisse a sua palavra, a sua Bíblia, lá no livro de Daniel, no capítulo 1, na verdade, porque a gente está acostumado com esta leitura, com este cântico de Daniel. Nós sabemos que esses 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, estavam na fornalha ardente, Foram jogados lá. Mas qual era o contexto em que eles se encontravam? Por que eles foram jogados nesta fornalha? E nós vamos ver que realmente esta palavra, ela diz muito para nós consagrados. Realmente uma palavra providencial para nós consagrados. Então nós não vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2, porque, enfim, vamos fazer um pequeno resumo. Mas aí você pode querer, se você quiser também, seguindo aí na sua Bíblia. Então nós vemos que lá no capítulo 1, o que aconteceu? O rei Nabucodonosor invadiu a terra, o povo de Deus, Jerusalém, e tomou o povo,
escravizou o povo novamente. O povo consagrado de Deus foi novamente escravizado. Mas Nabucodonosor não decidiu acabar com os homens, como acontecia normalmente. Ele não decidiu destruir o povo de Deus, os homens, né? Os homens com idade de lutar na guerra, não. O que ele fez? Ele resolveu tomar alguns desses homens e ele resolveu, então, primeiramente, mudou o nome deles. Então, se vocês verem lá no versículo 7, dizem, na minha Bíblia, a Bíblia da Teb, né? Diz assim: o preposto do pessoal impôs-lhes nome. A Daniel impôs de Beltassar, a Ananias, né? O de Shadraque, a Misael, o de Mechaque, e a Azariá, o de Abdenego. Ou seja, eram nomes hebraicos, né? Mas que foram transformados em nomes gregos. Então, o povo de Deus consagrado foi feito escravo novamente pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, e eles resolvem pegar alguns desses homens para serem formados, para serem educados, digamos assim. Que era uma grande honra, porque, na verdade, esses homens teriam acesso ao rei, seriam os escolhidos do rei. E se nós vemos lá no versículo 5, diz que o rei fixou para eles uma ração cotidiana das iguarias do rei e de sua bebida, prescrevendo que os educassem durante 3 anos, ao termo dos quais eles se manteriam em presença do rei. Então, o povo de Deus iria ter que se alimentar daquilo que o rei Nabucodonosor comia, se alimentava. Daniel resolve, então, dizer ao responsável por eles, dizer assim: nós não vamos, eu não vou me alimentar com essas iguarias do rei, não vou me corromper. E o pressuposto responsável por eles diz assim: não, mas espera um pouco, se vocês não se alimentarem, não, nós vamos comer legumes. Não, mas se vocês só comerem legumes, o rei vai ver que vocês estão abatidos, vai sobrar para mim, então não vou liberar isso não. Não, vamos fazer uma prova. Durante 10 dias, deixem eu e os meus companheiros, Ananias, Azarias e Misael, nós vamos comer legumes, depois de 10 dias vocês vão ver. Passaram os 10 dias, eles estavam melhores do que os outros que tinham se alimentado, né? Então, no versículo 16, o guarda retirava, pois, suas iguarias e o vinho que tinham de beber e dava-lhes legumes. Ora, Deus deu a esses 4 jovens a ciência e os instruiu em toda literatura e sabedoria. No versículo 19, o rei falou com eles e entre todos não se encontrou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, ao fim dos 3 anos, eles foram chamados para diante do rei, com os outros também, passaram por uma prova, o Enem da época, né? E o rei viu que eles se destacaram. Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Eram os melhores entre todos. E eles estavam, então, na presença do rei. Então, resumo do capítulo 1. No capítulo 2, o que acontece? Nabucodonosor tem um sonho. Aí ele resolve chamar os sábios, os adivinhos do reino, para dar a interpretação deste sonho. Só que daí ele quis complicar um pouco mais. Ele falou o seguinte: vocês vão ter que adivinhar, primeiramente, o sonho que eu tive, e depois dar a interpretação. A pessoa falou: não, peraí, tá brincando, né? Não sei nem que eu comi no café da manhã, você quer que eu saiba o seu sonho, ainda dê interpretação? Está um pouco complicado aí. Não quero saber, é isso, ou vocês me deem, digam para mim qual foi o sonho que eu tive, a interpretação desse sonho. Seria uma forma de dar uma credibilidade na interpretação. O que acontece? Não conseguem, lá no versículo 10... No versículo 10, capítulo 2. Os caldeus responderam e disseram em presença do rei: não há um homem no mundo que possa expor o assunto do rei, porque nenhum rei, por grande e poderoso que seja, jamais pediu coisa semelhante a nenhum mago, feiticeiro, nem caldeu. Aí o rei se enfureceu, falou: então tá certo, vocês vão todos morrer. Então acabou. Aí chegaram lá na casa de Daniel, bateram lá: Daniel, bora. O que foi? Não, tem que morrer, você e os teus companheiros lá. Peraí, não estou sabendo de nada o que aconteceu. Daí o cara falou, né,
Arioque, quase Radamex, né? Radamex, Arioque. Arioque diz para ele, aconteceu isso, isso e isso, o rei teve um sonho, não conseguiram interpretar, não conseguiram falar o que aconteceu, e ele mandou matar todo mundo, os sábios, e vocês estão no pacote. Daniel fala, não, peraí, deixa eu conversar com o rei. Daniel vai para o encontro do rei e diz, e me dê um tempo que eu vou interpretar esse sonho. O que Daniel faz? Versículo 17. Então Daniel foi para sua casa e informou Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, sobre o assunto, dizendo-lhes que pedissem graças em presença do Deus do céu a respeito deste mistério, para que não executassem Daniel e seus companheiros com o resto dos sábios de Babilônia. Daniel assumiu a responsabilidade. É interessante que nós vemos quando é Daniel que toma a decisão de não se alimentar com as iguarias do rei. Ele toma essa decisão junto, em nome dos 3 companheiros dele, Ananias, Azarias e Misael. Aqui, novamente, é ele que assume a responsabilidade de ir para diante do rei e dizer, olha, eu vou interpretar esse sonho aí, me dê um tempo. Só que ele vai lá para Ananias, Azarias e Misael e fala, ó, vamos rezar aí, porque senão a faca vai passar aqui no pescoço, meu amigo. Eles vão e Deus revela então a Daniel o que aconteceu, o sonho que Nabucodonosor teve. Então todo o capítulo 2, né, é o sonho de uma estátua, uma grande estátua, partes em cerâmica, partes de bronze, né, que isso tudo vai cair por terra. Então Daniel dá essa interpretação, o sonho e a interpretação desse sonho ao rei Nabucodonosor, e o rei ficou super surpreso, né? Ele conseguiu. Então lá no versículo 48, diz assim, então o rei elevou Daniel, deu-lhes muitos presentes, deu-lhe autoridade sobre toda a província da Babilônia. Acontece com Daniel um pouco como aconteceu com José do Egito. Ele ficou super reconhecido. E fez dele o superintendente de todos os sábios de Babilônia. Mas Daniel fez um pedido ao rei. E este nomeou Sidraque, né, Misael e Ananias para a administração da província de Babilônia. Quanto a Daniel, ele estava à porta do rei. Então foi um momento ápice da vida deles. Daniel assume a responsabilidade novamente, vai diante do rei, dá o sonho, dá a interpretação deste sonho. O rei fica impressionado e eleva Daniel a superintendente da Babilônia, da província. E também Daniel pede então que os 3 jovens sejam junto com eles um administrador. Então ficam super reconhecidos. No capítulo 3, o que acontece? Nabucodonosor ficou tão motivado com o sonho que ele teve e resolveu construir uma estátua. A estátua aqui diz que tenha 60 côvados e sua largura 6 côvados, ou seja, cerca de 30 metros. É como mais ou menos a altura da estátua de Jesus no Rio de Janeiro. Cerca de 30 metros e 3 metros mais ou menos de largura. E impôs a lei que todas as pessoas deveriam cultuar, adorar esta estátua, né? Lá no versículo 4, capítulo 3, o arauto clamou com força, ordena-se a vós, gente de todos os povos, nações e línguas, no momento em que ouvires o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, do alaúde, da cornamusa e de todo gênero de instrumentos, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Todo aquele que não se prostrar e não adorar será lançado imediatamente à fornalha de fogo ardente. O que aconteceu? Os 3 jovens não se ajoelharam. E atenção, aqui nós não temos mais Daniel. Daniel sumiu. O formador, Daniel, né? O formador comunitário não está junto com os 3 jovens nesse momento. Não tinham mais aquela referência, digamos assim, não estava aqui. Então Ananias, Misael e Azarias estavam diante da consciência deles mesmos. Daquilo que eles tinham consciência de serem um povo de Deus, daquilo que eles foram vivendo ao longo de 3 anos, né, pelo menos, na Babilônia, todo esse contexto, eles estavam ali diante de Deus, diante deles mesmos. Tocaram a música, tinha que adorar, e eles não se prostraram. Alguns judeus vão até o rei e falam, olha, os 3 ali, os administradores junto com Daniel,
não se prostraram. Chame-os aqui. Os 3 se colocam diante do rei. E o rei diz, né, então, Isaías, Ananias e Misael, lá no versículo 14. É verdade que não servis a meus deuses e que não adorais a estátua que eu ergui? Será que agora vocês estão prontos para isso? É verdade que vocês, ouvi dizer, é verdade que vocês não se prostraram diante da minha estátua? Lá no versículo 16 diz, né, interessante esse detalhe, porque Isaac, Ananias, Azarias e Misael tomaram e disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não temos necessidade de responder a este respeito. Se nosso Deus a quem servimos nos pode livrar, que Ele nos livre da fornalha de fogo ardente de tua mão, ó rei. E mesmo que Ele não o faça, sabe, ó rei, que não serviremos a teus deuses e que não adoraremos a estátua de ouro que erguestes. Eles não se corromperam. É interessante que os 3, Daniel não está presente, os 3 respondem isso ao rei. Não interessa se você vai nos lançar na fornalha ardente. Não mudará aquilo que nós somos. Vocês tentaram nos corromper ao longo de 3 anos, nós permanecemos fiéis à vocação que o Senhor nos chamou. Nós não vamos nos prostrar, nós não vamos adorar os teus deuses, nada disso. E o que acontece então? Eles são lançados na fornalha ardente, e aí nós temos, no versículo 24, aí já é o trecho em grego, né, da Bíblia. E eles caminhavam no meio da chama, celebrando Deus e bendizendo o Senhor. Azarias de pé orou e, abrindo a boca no meio do fogo, disse. Aí essa oração de Azarias é uma oração primeiramente de arrependimento, uma oração de contrição, porque ele reconhecia que a situação em que eles estavam era fruto do pecado do povo de Deus, e ao mesmo tempo ele proclama aquilo que Deus realizou na vida deles, aquilo que Deus está realizando na vida deles. Então nessa primeira partilha com vocês, uma das realidades que nós vemos hoje da vida consagrada, e que é um desafio, e hoje faz 13 anos que eu estou fora do Brasil, né? 14 anos que eu estou fora do Brasil. Uma das coisas que eu vou tocando, enquanto missionário, primeiramente em mim também, mas na igreja como um todo, é no que diz respeito à verdade. Existe hoje no mundo uma crise da verdade. Cada um tem a sua verdade. Um relativismo. E, infelizmente, como nós estamos entre consagrados, né? Esta crise adentrou o mundo. E adentrou também as comunidades. Porque adentrou a nossa vida, porque o mundo, nós ingressamos numa vida comunitária, no contexto de comunidade, né, de instituto religioso. Deixamos o mundo, mas o mundo não nos deixou, né? O mundo está ainda em nós. Então hoje nós podemos ver que existe uma crise da verdade também dentro da vida consagrada. Os 3 jovens foram questionados sobre: é verdade que vocês não me adoraram? É verdade. Nós não vamos nos corromper. Nós não vamos nos corromper. E aqui eu me lembrava, enquanto preparava, né, esse momento com vocês, me lembrava da nossa consagração batismal. A nossa consagração batismal, ela cria em nós um caráter indelével. Aquilo que é indelével é aquilo que não pode ser apagado. E o batismo é uma consagração, como nós sabemos. É a base. Quando nós respondemos a uma vocação, um chamado, nós sabemos que, ao responder a esse chamado, estou dizendo que eu quero viver a minha consagração batismal segundo um carisma. Carisma Shalom, carisma franciscano, enfim. Então, é a minha consagração.
E esta consagração batismal cria em mim um caráter indelével, ou seja, algo que não pode ser apagado, independente do que aconteça. E eu me lembrava, aqui a minha esposa vai lembrar também, os cristãos do Egito, eles, não sei se vocês sabem, mas eles tatuam uma pequena cruz no pulso, normalmente. Porque no Egito existe perseguição, os cristãos, né, são a minoria, os coptas principalmente, né, que tem uma maioria lá. Os coptas foram, segundo a tradição, evangelizados por São Marcos, né? Foi São Marcos que evangelizou o Egito, e os cristãos coptas são da tradição. Fruto da evangelização de São Marcos. Então eles tatuam uma pequena cruz no pulso, porque na hora da perseguição, eles não têm como negar o que eles são. Porque o terrorista vai, pega o pulso dele e olha, fala, não, você está mentindo, você é cristão. Não esconde não. Nós não tatuamos, né, a cruz aqui. Nós talvez tenhamos o nosso o nosso hábito religioso, mas muito mais do que isso, nós temos em nós impresso um caráter indelével, pela graça do nosso batismo, e por consequência, pela graça do carisma que o Senhor nos chamou. Pela graça do carisma que o Senhor nos chamou. Então hoje nós vivemos essa crise da verdade, que é uma crise de caráter. É uma crise de caráter. E caráter não é a mesma coisa que personalidade. Isso é muito interessante. Não é, realmente, Radamex, nós precisamos ser cristãos católicos de personalidade, né? Nós precisamos ser padres de personalidade, religiosos, freiras de personalidade. Não, não é isso apenas. Isso é importante. Nós precisamos ser homens e mulheres de caráter. Por quê? Porque personalidade, a palavra personalidade, ela vem lá de uma língua bem antiga, do italiano, que se falava, né, numa região da Itália, do etrusco. E esta palavra significava, na sua origem, significava máscara, máscara teatral. Essa palavra, persu, em etrusco, deu a origem à palavra em latim persona. Persona era o nome dado aos atores da época do teatro greco-romano. Se utilizava a palavra persona para dizer personagem, os atores. Então eram homens, na sua maioria, né, na verdade, no início, eram homens que usavam máscaras para interpretar personagens. Então a palavra personalidade, ela vem daqui, desta origem, do ser um personagem, interpretar um papel. A palavra caráter é algo muito mais profundo, o seu sentido tem um sentido muito mais profundo. Tem um escritor espanhol, Alfonso Aguilho, ele é um escritor espanhol que trabalha também com a educação, que define uma pessoa de caráter da seguinte maneira. A pessoa de caráter é uma pessoa que tem um modo sempre consequente de agir, motivado por princípios firmes, uma constância da vontade, a serviço do ideal reconhecido como verdadeiro, uma perseverança interior em formar um conceito nobre da vida. Pessoa de caráter é uma pessoa leal a princípios nobres, que não cede às conveniências e situações contrárias de cada momento. Vou repetir. A pessoa de caráter, ou seja, uma pessoa de verdade, é uma pessoa que tem um modo sempre consequente de agir, motivado por princípios firmes, uma constância da vontade a serviço do ideal reconhecido como verdadeiro, uma perseverança interior em formar um conceito nobre da vida. Pessoa de caráter é uma pessoa leal a princípios nobres, que não cede às conveniências e situações contrárias de cada momento. Eu gosto muito de uma definição que dá aquele escritor do livro O Monge Executivo, que talvez muitos de nós já lemos, James Hunter, que ele diz o seguinte, que personalidade é aquilo que eu sou diante dos outros, e caráter é aquilo que eu sou quando eu estou sozinho. É óbvio que aquilo que eu sou diante dos outros deve estar em coerência com aquilo que eu sou quando eu estou sozinho. É óbvio isso. Não deve existir separação. Mas nós sabemos que nós podemos ser uma coisa diante dos outros e outra coisa quando nós estamos sozinhos. Eu me lembro de uma experiência que eu vivi na Argélia. Na Argélia, um dos nossos apostolados, como vocês sabem, a Argélia é um país muçulmano, né? Então, sua população
toda é muçulmana. E teve um período que a França colonizou a Argélia, né? E teve a independência da Argélia em 62. Então, quando a França estava lá, a Igreja Católica também tinha uma presença muito forte. E na época que os franceses estavam lá, então eles criaram o CCU, Centro Católico Universitário. Então, são bibliotecas para universitários. Com a saída dos franceses, né, com a independência, a igreja ainda mantém esses centros, mas não é mais Centro Católico Universitário, é Centro Cultural Universitário. Mas ainda está sob a responsabilidade da Igreja Católica. Então, tem uns 3 ou 4 em Argel, né, na capital onde eu morava. E um dos nossos apostolados era trabalhar nessa biblioteca, porque era um momento de evangelização. Lá na Argélia, eu não podia usar o tal para fora, né? O nosso tal é assim, o escrito Shalom, e também era escondido, porque lá é um pouco quente algumas coisas, algumas situações, né? Mas então eu ia para a biblioteca, eu trabalhava em 2, né? Meu apostolado, um dia era em uma e outro dia em outra. Em uma biblioteca tinha o padre, que era o responsável, que trabalhava lá também. E em outra biblioteca eu trabalhava sozinho, junto com uma equipe de 6, 7 jovens, né? Uma mulher e mais 6 jovens, que faziam a equipe da biblioteca. E eles, muçulmanos, ali não tinha ninguém mais, cristão, digamos assim. Era só eu e eles. E era um momento de evangelização, né? Porque a gente conseguia conversar com eles, uma cabeça um pouco mais aberta, por serem universitários. Não podia chegar para eles e falar, ei, Jesus te ama, de uma maneira muito assim, porque eles poderia ser denunciado à polícia, aí tinha complicação e tal. Mas a minha forma de evangelizar era, no caso, né, chegava, ei, como que é para vocês a misericórdia? Aí ele falava o que era a misericórdia no Islã. Eu falava, interessante. Para nós cristãos, a misericórdia Aí era a forma de evangelizar. Eu puxava primeiro da parte dele, para não dizer que fui eu que comecei, né? Então não existia esses laços, digamos assim, era possível, né? E um dia, antes das férias das aulas, né, uma jovem que trabalhava na equipe chegou para mim e falou, ela sabia que eu namorava, né? A Nalvinha nessa época morava na Tunísia, né? Ela chegou para mim e falou, Radamex, você quer trair a sua namorada comigo? Chegou assim, ó, pá! Falei, não. Mas é óbvio que o mundo em mim falou, rapaz, aproveita. Não tem ninguém vendo. Não tem nem padre. Não tem ninguém da comunidade com você. Eles nem sabem, eles não têm nem noção. Esse povo que trabalha com você não tem nem noção dos seus compromissos. Para eles, só está você, cara. Eu falei, não. Né? Aí voltei para casa, na época não era responsável local, falei com a responsável, falei, olha, aconteceu isso. Se eu voltar para lá depois das férias, continuar essas historinhas, eu vou sair fora de lá e pronto. Nós vemos muitas situações onde nós estamos na Babilônia, como os 3, né? Os 3 jovens. Onde aquilo que nós somos no mais profundo de nós mesmos é colocado em xeque, é colocado à prova. Nós somos chamados a ser consagrados de caráter. Estamos expostos, e esse testemunho, esse pequeno testemunho, não é para dizer, eu sou o bambambam, não. Porque eu sei que talvez você já viveu tantas situações muito mais complexas e muito mais sérias do que essa. Os irmãos aí, né, que estão da comunidade de aliança, que são de comunidade de aliança, como tem outros irmãos de outras comunidades, né, que estão no mundo constantemente. Tem um amigo meu, um irmão de comunidade, que foi policial, ele falou, Radamex, existiam situações que eram complexas, né? Porque nós sabemos que também em algumas realidades na estrutura policial existem corrupções e eram desafiantes. Então nós somos colocados à prova constantemente. E muitas vezes, mesmo na própria igreja, eu me lembro da história, minha esposa vai contar agora. Então, contar uma história bem concreta também, para a gente entender o contexto dentro da própria igreja acerca dessa verdade. E aí, a hora de abrir os lábios no meio do fogo se torna bem concreto. Lá na França, tem uma pessoa que eu acompanho há mais ou menos 4 anos. Né? Ela teve uma experiência com Deus no ano da misericórdia, através do Ordo Amores, que a gente tem lá.
E ela é de segunda união, mas não casada, vivia junto com a pessoa há muito tempo e foi tendo uma experiência muito profunda com Jesus Cristo, por meio do curso e dos acompanhamentos. Costumava comungar, costumava ir para a Ela missa. ia para a missa, comungava, fazia tudo o que não dava para O companheiro fazer. dela também comungava. Isso. A pessoa que ela vivia comungava, eles viviam até dizer que queria se confessar e que ia se confessar. Então, tudo era muito, e na França, muita coisa é normal, assim, vamos dizer, né, no olhar deles. E aí a gente começou a trilhar um processo muito mais profundo dentro dos acompanhamentos, e foi toda uma catequese. E, em um dado momento, ela decidiu-se em pedir a nulidade, só vem a nulidade em português. Então, ela decidiu, e a gente foi vivendo esse processo. A pessoa que ela vivia respeitou ela fazer isso, mas ele disse, eu não vou fazer, você faça, mas eu não vou, porque ele tem filhos do casamento dele e ela não. Ela tinha sido casada e só demorou 3 meses casada. Então, quando a gente foi tocando nos processos, havia totalmente possibilidade de anulação, né? Então, em um dado momento, foram muitos questionamentos de inúmeras pessoas, amigos, e ela entrava em crises mesmo. O que é a vontade de Deus, Nalvinha? O que é a vontade de Deus? E um dia, ela conversando, porque ela é muito próxima de uma congregação francesa. Ela trabalha, né? Porque ela trabalha em uma determinada escola, então ela é muito próxima. Então, a escola recebeu a visita da superiora geral, né, da ordem religiosa. E ela, com muita alegria, partilhou o processo de conversão dela e disse que não estava mais comungando, fazia mais de 1 ano que ela não estava comungando, porque ela tinha encontrado o valor da obediência à igreja, através da comunidade, e o que isso trazia para a vida dela. E aí, a superior olhou para ela e disse, mas o que você está fazendo? Você quer obedecer à igreja ou ao evangelho? Simplesmente. E ela ficou assustada com aquilo, e aí, de repente, ela disse que veio na cabeça dela todo o processo que ela tinha vivido e os valores, né, que ela foi adquirindo no processo dela. Ela disse, eu aprendi rezando com a comunidade Shalom, que nós devemos obediência à igreja. E eu vou até o fim nesse processo. Mesmo que depois ela tenha trazido para o acompanhamento muitas crises que vieram desse questionamento, ela foi firme na hora, né? E aí ela dizia, diga para mim o que é vontade de Deus, porque eu escutei da própria igreja que eu tenho que obedecer ao evangelho e não à igreja. Então, essa é a realidade. Nós nos deparamos com realidades dentro das nossas comunidades, dos nossos institutos, da igreja, né? É um tempo de combate, mas é um tempo de crise da verdade. E uma coisa muito que é um fruto também é que ela deu prosseguimento no seu processo de nulidade, ela conseguiu. Ela foi com o esposo, né? Na época, companheiro ainda, eles continuaram juntos. Participar de uma missa de primeiras promessas, né, de uma irmã da Comunidade de Aliança, e promessas definitivas da Comunidade de Aliança também. E ela chorava muito na celebração eucarística. O companheiro dela ficou tocado e falou, olha, eu vou iniciar o processo de nulidade também. Iniciaram o processo de nulidade, ele iniciou o processo de nulidade, conseguiu, saiu agora. A gente volta do Brasil dia 13 de setembro e dia 14 eles vão casar. Nada foi imposto a eles. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A lei da igreja diz nada. Foi um caminho de experiência com Jesus Cristo. Através, no caso, né, de um carisma de homens e mulheres que são consagrados a Deus. Então nós vamos vendo a importância. E algo muito importante, hoje, nós precisamos de consagrados, de sacerdotes, de profissionais
que formem a consciência. É isso que nós precisamos. Não é dizer sim ou não ou impor. O homem tem que ser livre o suficiente para escolher o que é grandioso e bom. Nós somos interpelados como igreja a nos tornarmos mais do que formadores de opiniões, mas nos tornarmos verdadeiros cristãos. Cristãos mesmo, né? Católicos de verdade. Então, é uma interpelação que Deus faz hoje para nós. O padre Raniero Cantalamessa, em um dos seus textos, as suas homilias, ele faz uma distinção entre ser personagem e ser pessoa. E diz assim: o personagem não é outra coisa do que a corrupção da pessoa. A pessoa é um rosto, o personagem uma máscara. A pessoa é nudez radical, o personagem é todo escondimento. A pessoa ama o que é autêntico e é essencial. O personagem vive de ficção e artifícios. A pessoa obedece às suas convicções. O personagem obedece a um cenário. A pessoa é humilde e leve. O personagem é pesado e penoso. Então, a pessoa obedece às suas convicções. O personagem obedece a um cenário. Nós não somos atores que estamos interpretando um papel de ser religioso, de ser religiosa, de ser padre, de ser missionário de comunidade X, Y ou Z. Nós não somos personagens. Nós somos homens e mulheres consagrados. E mesmo que eu esteja na Babilônia, eu sou um homem ou uma mulher consagrado. O Papa Francisco, em 2018, em uma de suas homilias, ele dizia: Jesus é claro nisto, quando Jesus no Evangelho chama a atenção dos fariseus, né? Que impunham leis ao povo, mas eles mesmos não faziam aquilo que eles impunham ao povo. Jesus é claro nisto. Façam aquilo que dizem a verdade, mas não aquilo que fazem, a vida dupla. É duro ver pastores com vida dupla. É uma ferida na igreja. É duro ver consagrados com vida dupla. É duro ver consagrados com vida dupla. Os pastores doentes que perderam a autoridade seguem em frente com esta vida dupla. Por que perderam a autoridade? Porque a nossa autoridade espiritual, ela vem da nossa autenticidade de vida. Ela vem da nossa coerência de vida. E é duro assim, porque quando eu ia preparando, né, nós vamos preparando esse dia de retiro, nós vamos sendo interpelados. Eu sou o primeiro a ouvir isso que eu estou dizendo. Radamex, como está a sua vida? Quais são as minhas incoerências? Então a autoridade espiritual, ela vem dessa credibilidade, desta coerência de vida. E o Papa continua: existem tantas maneiras de levar em frente esta vida dupla, mas é dupla. Eu formo meus guetos, os meus grupinhos, eu sei com quem eu posso conversar, que vai me consolar. Eu sei a quem recorrer, caso aconteça alguma coisa. E Jesus é muito forte com eles. Não somente diz às pessoas para ouvi-los, mas para não fazer aquilo que fazem. Mas o que diz a eles? Mas vocês são sepulcros caiados, belíssimos na doutrina por fora, mas por dentro podridão. Jesus é forte, né? É um escândalo que nós perdemos um pouco o impacto, né, dessa palavra, porque nós não estamos na mesma época de Cristo. Mas isso aqui, dizer a alguém que era um sepulcro caiado, dizer a um doutor da lei que ele era hipócrita, isso era uma ofensa, assim, muito grande. E Jesus é forte, Jesus é firme. Ou seja, vocês não são homens de caráter, não estão sendo verdadeiros. Com a consagração, vocês são um povo de Deus consagrado. E para mim, um dos mais belos elogios que Jesus faz no Evangelho é o que nós encontramos lá em João, capítulo 1, versículo 47. Jesus vê Natanael
que ele vem ao encontro e diz: eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Não há astúcia, né? Algumas traduções dizem, não há malícia. Para nós, não há o nosso jeitinho brasileiro, né? Nosso jeitinho brasileiro é super conhecido. O povo vem para o Brasil estudar o jeitinho brasileiro para poder fazer lá fora, porque é uma coisa assim impressionante, né? E a devisa do Papa Bento XVI era ser cooperador da verdade, cooperatores veritatis. Ser cooperador da verdade. Lembrava também da palavra de Romanos, capítulo 13, versículo 12 a 14, que diz: a noite vai adiantada e o dia vem chegando. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Comportemo-nos honestamente, como em pleno dia. Nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidades, nem dissoluções. Nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos apetites. Um chamado à verdade. Hoje é mais do que urgente, e estando na França, a gente está vivendo situações um pouco complicadas com relação a casos de pedofilia, né? Isso tem um impacto muito grande. Aquilo que o Papa Francisco diz: quando uma árvore cai, ela faz barulho. A gente logo presta atenção. Mas nós não prestamos atenção no silêncio de milhares de outras árvores que estão crescendo. Então, quando um consagrado cai, tem um barulho muito grande que é compreensível. Então, tem tido um impacto muito grande isso, nós estamos vendo lá. Então, até na nossa evangelização, a gente vai evangelizar, a pessoa, não, está sem credibilidade. Está sem credibilidade. Precisamos rezar por todas essas realidades, mas por nós também. Nós também. E enquanto eu preparava, né, enquanto nós íamos rezando sobre isso, o Senhor me fazia entender que essa crise da verdade dentro da igreja é uma consequência de uma negligência na nossa vida de amizade com Cristo. O Papa Bento XVI, em 2006, num discurso para a Congregação para a Doutrina da Fé, ele dizia o seguinte: no início do ser cristão não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e desta forma o rumo decisivo. No início do nosso ser religioso, padre, missionário, da comunidade ao qual eu faço parte, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e desta forma o rumo decisivo. Jesus Cristo é a verdade que se fez pessoa, que atrai assim o mundo. A luz irradiada por Jesus é esplendor de verdade. Jesus é a estrela polar da liberdade humana. Sem Ele, ela perde a sua orientação. Porque sem o conhecimento da verdade, a liberdade se desvirtua, isolando-se e reduzindo-se a um arbítrio estéril. Com Ele, a liberdade volta a encontrar-se a si mesma, reconhece que é feita para o bem e expressa-se mediante ações e comportamentos de caridade. A base desta crise de verdade, dessa crise de caráter, dentro da nossa igreja, talvez dentro da nossa comunidade, instituto, na nossa vida, é a nossa negligência, a nossa vida de intimidade com Deus. É o básico, né? É o nosso arroz com feijão. É o nosso arroz com feijão, aquilo que é o mais simples e que muitas vezes nós vamos deixando, né? E o padre Inácio Laranhaga, o escritor do livro Irmão de Assis, um livro muito belo, falando sobre a oração, ele diz o seguinte: rezam, mas não mudam. Ninguém muda. No melhor dos casos, melhoramos. O Deus da Bíblia é um Deus que questiona e desinstala. Não responde, sim pergunta.
não facilita, mas dificulta, não explica e sim complica, leva seus eleitos ao deserto e os vai forjando a fogo lento no silêncio e na solidão. Sempre há um Egito de onde sair. Por que rezam, mas não mudam? Trataram tanto com Deus, e um Deus libertador, e por que não os libertou? Essas pessoas, em vez de cultuar a Deus, se voltaram ao culto de si mesmas. Aquele Deus com quem tanto trataram não era o outro, era uma projeção de si mesmas. Não houve uma saída ao outro que é Deus. O centro de interesse está em si mesmas. Eram elas mesmas. Pareciam que buscavam a Deus, mas procuravam a si mesmas. Pareciam que amavam a Deus, mas amavam a si próprias. Parecia que serviam a Deus, mas se serviam de Deus. Como não saíram de si mesmas, não amadureceram. Porque se não há saída, não há liberdade. Não há amor. Se não há amor, não há maturidade. Por isso não cresceram. Partilhe de 2 em 2 aí, esse momento, para acordar o irmão. Então, nós podemos nos perguntar, né? Estou mudando? Essa minha relação tem me transformado? Eu sou mais autêntico como um consagrado? Nós podemos também nos fazer a pergunta, ou eu só estou melhorando? Melhorar não é mudar. Quando eu vou para a minha oração pessoal, meu estudo bíblico, eu sinto que Jesus me pergunta, me interpela, eu vejo isso. Jesus não está me facilitando, está dificultando? Jesus está só me explicando ou complicando? Jesus tem me levado ao deserto, ao silêncio. Eu estou no êxodo constante. Me sinto incomodado como consagrado. E por quê? Vamos descobrir, né? Qual tem sido o problema? Né? Será que é o meu instituto, minha comunidade? Será que é a questão somente dos erros humanos de minhas autoridades?
Será que é o meu cansaço, simplesmente? Até minha saúde? Vamos mais profundo, né? A gente vai descobrindo, durante todo esse dia, onde está o problema e qual é a solução. Nós vamos terminar esse primeiro momento com um momento de oração. Convido você a se colocar de pé. Quando o Papa Francisco fala, então, né, aos sacerdotes, na homilia, né, sobre os fariseus, de que os fariseus tinham perdido a autoridade espiritual. Quem é que exerce o serviço de autoridade? Levanta a mão, por favor. Glória a Deus. Obrigado. Eu não preciso estar em um serviço de autoridade para ter autoridade espiritual, né? Eu posso ser um irmão que acabou de entrar na comunidade, um postulante, mas em razão da minha experiência com Deus, eu tenho autoridade espiritual também. Nós sabemos que às vezes acontecem situações na nossa comunidade, no nosso instituto, de pessoas até mesmo que acabam saindo, né? Porque talvez nós, é que eu falo eu enquanto autoridade, não vivemos com autenticidade a nossa missão, não vivemos com verdade. Não temos aquela iniciativa de pedir perdão e se desculpar e falar, vamos continuar, vamos recomeçar. A palavra de Deus diz, em João 17, o Senhor diz, né, Jesus diz, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os pela verdade. A tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E por eles eu me consagro a mim mesmo, a fim de que também eles sejam consagrados pela verdade. Nós vamos cantar este canto, suplicando ao Senhor que renove em nós esse desejo de santidade. Como a esposa dizia, né? Cada um de nós vivemos um momento da nossa vida espiritual. Eu não sei como que você se encontra hoje. Mas lá no fundo ainda existe, né? Sempre está essa chama do nosso desejo de ser santo. Vamos cantando, sabendo que o Senhor nos consagra, Ele é o consagrado por excelência. E nos consagra, na sua consagração, nos consagra a verdade. Vamos cantar, suplicando ao Senhor que Ele renove em nós esse desejo pela santidade, esse desejo pela verdade.